Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A revisão de benefícios de auxílio-doença e de aposentadorias por invalidez pode gerar uma economia de mais de 4 bilhões de reais aos cofres públicos até 2018. Os números são do governo, que encaminhou para a Câmara um projeto com novas regras para os pagamentos previdenciários e mais rigor em perícias médicas do INSS. Se por um lado a economia é bem-vinda, de outro há o temor que as novas regras penalizem trabalhadores que precisam do auxílio. Como garantir que o rigor das regras não acabe comprometendo direitos dos beneficiários? Esse é o tema desta edição do Câmara Debate. A conversa é com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Eu vou começar perguntando ao deputado Pedro Fernandes. O senhor foi relator da medida provisória 739, que tinha texto semelhante e acabou expirando o prazo sem ser votada. Por que foi uma estratégia do governo? Por que ela deixou de ser votada e agora um novo projeto? Não, acho que nós perdemos tempo aqui na Câmara. Nós tivemos muitos outros projetos na frente, demoramos na decisão do relator, eu já cheguei de última hora para relatar essa Câmara e não deu tempo. E o governo, para suprir isso, apresentou um projeto e está apresentando com urgência constitucional. Deputado Jorge Sola, o senhor acredita que esse modelo de revisão está adequado para garantir que evitar fraudes, mas manter os direitos? Olha, nós ficamos bastante preocupados com esse tipo de situação, porque se por um lado, e eu concordo totalmente com o que você colocou na abertura, por um lado nós precisamos evitar que sejam feitos a aprovação de benefícios de forma irregular, não adequados à situação de saúde do segurado. Por outro lado, nós não podemos fazer com que a restrição do acesso seja tão grande que você prejudique um conjunto de trabalhadores que deveriam gozar desse benefício. Então, nós temos que evitar que medidas sejam tomadas que, ao invés de, digamos assim, regularizar a situação, possam prejudicar os trabalhadores que, em geral, a restrição do acesso prejudica quem mais precisa, né? É bom lembrar também que uma boa parte de benefícios que são considerados inadequados ou irregulares são obtidos por via judicial. Muitas vezes a perícia administrativa nega e o trabalhador recorre à via judicial e consegue obter o benefício. Então, eu acho que a redução da definição de um prazo pré-estabelecido para o fim do benefício, eu sou médico e grande parte das situações é muito difícil para um profissional médico avaliar e dizer, ó, seu auxílio-doença vai até 30 dias, 60, 90 dias. É como se estivesse programando uma alta do benefício antecipadamente. Isso, em algumas situações, é possível, mas em grande parte delas isso não corresponde à possibilidade adequada da identificação durante a perícia médica. Deputado Pedro Fernandes, o senhor concorda? Existe o risco? Na verdade, há temor de muitas pessoas que hoje recebem o benefício, a gente recebeu mensagens aqui no site da Câmara, de que elas tenham o pagamento interrompido sem poder ser atendidas ou sem poder dar um contraditório nessa questão. Primeiro, a medida provisória, nem o projeto, tira direitos, não mexe com direitos. Eu acho que ela tapa uma brecha para evitar oportunismo. Muitas perícias que foram feitas são de prazos indeterminados. Existem muitas pessoas com mais de 2 anos que não voltaram a perícias. Primeiro que não foi dado prazo nem na Justiça e às vezes nem pelo próprio INSS. E também pela estrutura de não acompanhar isso. Agora que fique bem claro que a Previdência nós estamos discutindo há muito tempo. Esse governo que está aí, ele só acelerou essas medidas para cá. Talvez tenham acentuado mais as medidas. Mas esse trabalho nós discutimos no governo Dilma. Eu, na minha bancada do PTB, por várias vezes discuti com o ministro da Previdência do governo passado sobre esses gastos do auxílio doenças.
que são muitos, são 23 milhões. Só para você ter uma ideia, as primeiras perícias estão mostrando que 80% estão irregulares. O que essa medida provisória está fazendo é dando um prazo máximo de 120 dias para retornar às perícias. E nós colocamos lá no nosso relatório, quando a medida provisória, quem tiver, a medida provisória já previa, acima de 60 anos não serão submetidos, e eu coloquei, quem estiver acima de 10 anos já com a licença, não precisará mais fazer a perícia, porque foi um erro do governo. Assuma. Por outro lado, nós temos de saber que a Previdência é um regime solidário. Os trabalhadores que estão na ativa pagam pelos trabalhadores que estão ou de licença ou aposentados. Esse é um regime solidário. Qualquer coisa fora disso tem de ser uma assistência com outros recursos. O que nós precisamos não é ter economias, como está sendo dito, mas despesas que não são mais possíveis serem feitas. Veja bem, o rombo da Previdência é muito grande. O que quer se tapar é o buraco. Não quer se tirar direitos de ninguém. Ninguém perderá o seu direito. Aquele aposentado, que tem, aquele encostado que tem o direito à sua licença, será revisto, será mantido. Agora, aquele que fraudou a sua licença, aquele vai ser cortado. É isso que nós queremos fazer. Aliás, muitos programas sociais no Brasil estão cheios de fraudes. Por quê? Porque enquanto tem um ou dois pensando em fazer uma correção, tem milhares pensando em fraudar o sistema. E nesse sistema, pelos números que são mostrados para nós na comissão, foram mostrados para nós na comissão, há uma fraude muito grande nas perícias médicas. Então, como nós não temos estrutura, esse projeto está trazendo um bônus aos peritos para cima daquela sua produtividade, quem fizer ter um ganho maior. Deputado Jorge Sola, o senhor concorda com esse modelo? O deputado sugere que essas despesas de auxílio-doença, auxílio-maternidade não sejam pagas pela Previdência. Cria outro fundo. Não seria bem assim. Diria o seguinte, aquele que, por exemplo, está fora da carência, não está... As exceções dessa regra sempre podem ser atendidas de outra maneira. Nós não podemos fazer uma lei para as regras, para as exceções. Tem que fazer para uma regra, não é? Exatamente. Da mesma forma, a gente não pode fazer uma lei para os fraudadores. A gente tem que fazer uma lei para o conjunto dos trabalhadores e evitar a fraude com uma maior apuração administrativa e com maior rigor dos procedimentos. Então, por exemplo, a gente não pode concordar. Eu concordo, por exemplo, que você tenha prazos para reavaliação, prazos regulares, estabelecidos, que a pessoa retorne, seja avaliada uma nova perícia. No entanto, por exemplo, não posso concordar que o trabalhador que ficou desempregado e ele volta a trabalhar, volta à condição de segurado, ele perca todo o tempo para fins de contar a carência e seja prejudicado. Então, são mecanismos que precisam ser ajustados, mas que não podem prejudicar os trabalhadores. Inclusive, vamos deixar claro que o trabalhador que mais precisa não é ele que faz a fraude. Ele, muitas vezes, tem o seu acesso dificultado e é um trabalho também espinhoso. Eu sou médico, tenho muitos amigos médicos peritos, é um trabalho difícil, né? É um trabalho que coloca, muitas vezes, uma contradição muito grande entre a situação de saúde, a base legal a ser estabelecida. E nós não podemos fazer com que esse processo seja um mero processo de redução de gastos. Até porque, no cenário que nós temos aí pela frente, esse debate vai ter que se aprofundar. A discussão da PEC 241, agora no Senado como PEC 55, ela aponta a congelar os recursos de todas as áreas sociais por 20 anos. Nós estamos envelhecendo. A população brasileira está conseguindo viver mais. Com isso também tem impacto sobre a previdência social e tem impacto sobre os afastamentos de saúde. Nós não podemos concordar, como aconteceu recentemente aqui na Câmara, de um deputado dizer que quem está afastado por auxílio-doença são vagabundos. Acho que não foi o tempo que o presidente da República chamava os aposentados de vagabundos. Todos os trabalhadores, até que prove o contrário, ao solicitar um benefício da Previdência Social, ele merece ser avaliado de forma adequada. Por isso, assim, eu concordo com a perícia médica feita de forma regular, com a oportunidade dele ser reavaliado, mas nós não podemos mudar as regras para evitar, de forma administrativa, que um determinado contingente de trabalhadores possa lançar mão do seu benefício, que ele contribuiu, que ele tem direito a usufruir. Deputado Pedro Fernandes, o senhor acha que existe uma alternativa e um equilíbrio para evitar Só duas essas coisas. situações? Primeiro, a medida provisória não mexe de maneira nenhuma
com o poder do médico de conceder ou não. É a ele que cabe o critério. A medida provisória não diz ao médico que ele não deve conceder. A ele, o critério é dele, de conceder. E eles são especialistas para isso. O que nos falta talvez seja estrutura de maiores números de peritos, por isso o governo quer dar essa produtividade. Uma outra coisa que eu acho que é um mito é dizer que só os pobres que se beneficiam dessas fraudes. Não é verdade. Não, às vezes não é fraude. Umas leis também muito elitizadas e que tutela muito o cidadão brasileiro. Só para você ter uma ideia, você conhece o Instituto das Inúpcias? São filhas de juízes, são filhas de militares que não casaram e podem receber a pensão do pai. Nós acabamos com isso recentemente. Mas será que é justo porque ela é filha e não casou de um coronel ou de um juiz e recebeu o resto da vida? E nós temos provas que tem gente aí que vive há 30 anos com a mesma pessoa, tem filhos, não casaram e continuam recebendo. Então, a sociedade brasileira não pode mais sustentar isso. E veja mais, nós temos de entender que os impostos são pagos pelo cidadão. Se o governo federal faz um empréstimo, quem paga somos nós, não é o governo federal. O que está se querendo aí é se restringir o oportunista do projeto. É isto. Agora, qualquer caso fora disso, uma exceção, eu acho que nós precisamos e o governo federal tem que tratar isso com o seu serviço social de uma maneira adequada. Veja bem, o trabalhador brasileiro hoje, ele já recebe, e com direito, o seguro-desemprego. O trabalhador brasileiro, o pescador, hoje já recebe o direito de defesa. Mas se a gente olha os números, está muito fraudado. Quem é que contribui com isso? É o FAT. O que é o FAT? É o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, nós precisamos proteger isso. Como nós vamos proteger isso? Já existe todo um mecanismo legal do governo, dos trabalhadores, está fiscalizando isso, mas há muita fraude. Há muita fraude. Agora mesmo descobriram em Brasília quantos mil pescadores fraudulentos recebendo pelo FAT. Recebendo de quem esse dinheiro? Não é recebendo meu, mas recebendo do trabalhador, do mais fraco, que contribui com o FAT. Então, o que o governo está querendo, e não é esse governo, o governo Dilma, no Levi e no Barbosa, já estavam pensando, nós tivemos aqui com os ministros, precisamos mexer que só essa despesa do auxílio-doença é de 23 bilhões. É muito dinheiro. Então, são medidas que nós precisamos e vamos enfrentar. O que vai ser mais difícil não é esse auxílio-doença. O que vai ser mais difícil é uma discussão justa da reforma da Previdência, que nós precisamos enfrentar isso. Deputados, nós vamos fazer uma pequena pausa, na volta a gente continua o debate. Nós voltamos já, estamos ouvindo os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. Fique conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre novas regras para os benefícios da Previdência Social com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. Deputado Jorge Sola, qual o caminho para se ter esse equilíbrio entre uma perícia rigorosa, regras rigorosas e manter o benefício para os segurados? Então, eu acho que é importante, nos debates dos benefícios sociais, previdenciários ou não, a gente separar políticas de contenção de gastos do governo de políticas de aperfeiçoamento dos mecanismos administrativos para concessão de benefícios. E eu acho que o grande problema é que termina misturando. Então, não é por acaso que você vê o governo golpista querendo reduzir os direitos da CLT, querendo reduzir os direitos previdenciários, querendo aumentar o tempo de contribuição, querendo reduzir o acesso a um conjunto amplo de medidas. Vamos conter gasto? Então, corte os cargos. Não disseram que ia cortar cargos? Em vez de cortar cargos, aumentaram. Conseguiram a maravilha de reduzir o número de ministérios e aumentar o número de cargos. Ao contrário do que disseram que ia fazer. Só aí dá uma boa economia. Segundo, parem de fazer tanta viagem com o jatinho da FAB. Entrei com requerimento cobrando. É um negócio escandaloso. Os ministros do governo golpista, para cima e para baixo, usando o jato da FAB, sem inclusive discriminar o destino. 240, 250 viagens sem identificar o destino. O negócio também é uma farra escandalosa. Então, assim, isso são medidas de contenção de gastos.
Agora, enfrentar a questão dos direitos e benefícios não pode ser visto como contenção de gastos. Tem que ser visto, eu concordo com o deputado, tem que ser visto como um aperfeiçoamento da capacidade do Estado de bem-estar social e atender o cidadão que precisa, evitar fraude. Agora, você não pode chegar e dizer assim, ó, não vou dar mais acesso a quem, por exemplo, estava desempregado e voltou ativa porque alguns burlaram. Não. Nós estamos lidando com milhares e milhares de trabalhadores. E aí eu concordo também, não é a exceção da fraude que vai desvirtuar o acesso de quem precisa ao benefício. Afinal, o trabalhador contribuiu. Se ele hoje tem um problema de saúde e precisa ser afastado, ele tem que ter direito a ser avaliado, ter a perícia médica adequadamente estabelecida e o seu benefício assegurado quando de direito. Deputado Pedro Fernandes, uma das polêmicas, um dos pontos polêmicos é a questão da carência. O trabalhador, depois de sair do sistema, ao retornar, ele tem uma carência de 10 meses. Isso não pode gerar problemas, impactos, principalmente para as mulheres? E no cenário de desemprego que nós temos hoje... Veja bem, hoje nós temos aí a garantia do seguro-desemprego que já dá 4 meses, né? Pode haver essa colaboração. Eu acho que é um tema que a gente pode discutir, né? O problema é que a gente pode criar outros mecanismos para o Estado atender essas exceções e não fazer isso como regra, porque senão vai ter o oportunismo. Mas eu queria aproveitar aqui a carona do deputado Sola e dizer o seguinte, nós precisamos dar cortes em outras áreas, é preciso que faça isso. E o meu partido, que é um partido de exemplo, que é o PTB, que exemplo que eu digo assim, com CLT, com uma série de coisas, nessa farra das passagens, o meu ministro, Ronaldo Nogueira, não anda de avião no jatinho, ele anda de avião de carreira. Tanto é que está aí, 0, né? Ele apresentando. Eu acho que os outros ministros precisavam imitar o PTB nessa questão, porque nós precisamos dar exemplos. Outro dia, Sola, eu estive numa reunião num ambiente judicial. E eu dizia para eles lá, eu imaginava que vocês iam me criticar aqui sobre o auxílio residência que eu recebo. Mas que nada, vocês pediram foi para vocês. E o Ministério Público, em vez de me criticar, pediu também para eles. Quer dizer, num país onde o salário mínimo é de 890, nós damos para quem ganha acima de 30 mil reais um auxílio de 4.500 reais. Isso aí é uma imoralidade, não é? Então, nós precisamos cortar. Concordo perfeitamente que nós precisamos cortar. Os salários do judiciário terminam sempre extrapolando em muito tempo. Muito, né? Mas nós precisamos aí, com certeza, dar uns cortes para evitar oportunistas. Nessa questão dos 10 meses de carência, está muito na questão do cálculo atuarial, né? Para evitar o oportunismo. Mas eu acho que cabe uma discussão e o governo, de qualquer maneira, amparar esses trabalhadores, que já ampara também. A saúde, ela é para todos, ela é universal e de graça para todos, está lá na nossa Constituição. A manutenção também deve ser dada para a gestante, com certeza. Deputado, outra preocupação que houve na comissão mista, que analisou a medida provisória, que terminou não sendo votada pelo plenário, né? Uma preocupação dos deputados era no caso de acidentes de trabalho. Pode haver algum comprometimento no atendimento a esses trabalhadores? Eu não vejo assim, mas cabe uma discussão. O que não veio na medida provisória e nós acrescentamos e agora veio no projeto foi sobre auxílio-reclusão. Na lei anterior, auxílio-reclusão é comparado ao auxílio-morte e para mim não é igual. Na morte é uma vítima, não é? No reclusão não é vítima, sempre ele é o algoz. Então nós separamos e não colocamos, porque lá tem o seguinte, não tem nem carência, bastava um mês, ele ia para R$ 1.200. Eu estou limitando isso, estou dando também 18 meses, para discutir, a comissão aprovou, e estou dando 70% daquilo que seria do auxílio-morte, porque senão há também oportunismo nessas questões do auxílio-reclusão. O senhor concorda, deputado Jorge Sola, no caso de auxílio-reclusão, existe alguma distorção na questão da carência? Olha, o raciocínio é o mesmo. Nós temos que ter uma regra que permita que o beneficiário, em determinada situação, tenha acesso sem que ocorra fraudes e distorções. E aí, obviamente, os prazos é um ponto que tem que entrar no debate. Minha maior preocupação em relação aos prazos de carência é que nós estamos vivendo um momento de alto desemprego. E o cenário da economia, com as medidas que o governo tem tomado, como corte de gastos, corte de investimento, redução do investimento público, vai aprofundar o processo de recessão
e vão aprofundar o cenário de desemprego. Então, o trabalhador, imagina a situação, ele trabalhou 20 anos, ficou desempregado, passou um ano desempregado, conseguiu voltar ao mercado de trabalho, conseguiu voltar à condição de segurado. Ele tem que começar de novo a contar o seu tempo de carência como se nunca tivesse contribuído. Então, esse é um ponto central. Nós temos que ter mecanismos que assegurem ao trabalhador que ficou desempregado e retornou à condição de segurado, gozar os direitos e resgatar o seu tempo de contribuição. Isso é algo que a gente não pode concordar que venha a ser prejudicado. Acho uma preocupação que o relator já está colocando como possível de ser garantida, né? Nós não podemos aceitar a revogação do artigo 24 da Lei 8.213 de 1991, que assegurava o prazo diferenciado de carência nessas situações. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser preservado sob pena de prejudicar um conjunto amplo de trabalhadores. O senhor acha que é possível, deputado, um acordo nesse ponto em flexibilizar o prazo de carência no caso de trabalhadores que ficaram desempregados, estão retornando ao mercado de trabalho? Veja bem, o meu relatório, eu vou manter o relatório que eu fiz na comissão da medida provisória, até porque foi discutido e foi aprovado. Mas o plenário é soberano, o que o plenário destacar e votar, de maneira nenhuma eu me zangarei com isso, né? O certo é que eu vou manter o relatório que eu fiz na comissão, se for designado o relator, como tudo indica, mas falta sair o ato, eu manterei o relatório que eu fiz na medida provisória, já que a lei é a mesma. E nesse relatório, como ficaria esse prazo, no São caso de 10 trabalhadores? meses, eram 4, nunca deixou de ter carência, eram 4, passaram, passou para 10 meses. Nós vamos mantê-lo. E no caso da licença gestante, deputado? É 10 meses. 10 meses. Esse prazo não pode prejudicar algumas mulheres e até mesmo a questão da mulher no mercado de trabalho já é sempre um tema que a mulher está sempre em uma certa desvantagem, com salários mais baixos. Não é mais uma coisa que, vamos dizer, vulnerabiliza a mulher no mercado de trabalho? Eu aceito essa tese, mas eu acho que nós precisamos começar também a ter responsabilidade com a maternidade. Ora, se eu estou desempregado, eu não vou engravidar. Ah, precisa da educação? Então vamos dar educação, não é? Não é porque eu tenho um regime solidário. Quem vai pagar são os trabalhadores que estão na ativa, não é? Quando o governo completa isso, ele completa com financiamento. Quem paga o financiamento somos nós, trabalhadores. Não é o governo que paga. Aliás, o governo não paga nada. O governo só é um gastador, é um perdulário. Deve diminuir a máquina dele. Então, eu vejo o seguinte, que nós precisamos começar a ter regras para também ter responsabilidades. O governo não pode tutelar o cidadão brasileiro. Essas questões de vulnerabilidade por uma coisa ou outra têm de ser amparado no serviço social. Mas é preciso que a gente entenda, se eu estou desempregado e vou para um seguro-desemprego, eu não posso engravidar. Qual é a responsabilidade que tem uma mãe que não pensa nisso para criar um filho? Não é? Tem casos que, sei lá, o método não deu certo, são casos que precisam ser examinados pelo serviço social. Mas isso não deve ser regra, porque senão, se não tiver regra, todo mundo vai engravidar. Porque é renda que estão procurando. Eu sou de uma região que isso é dito, não tenho como provar, mas a gente vê os comentários na televisão, vemos comentários na política que muitas jovens se engravidam para pegar o benefício do governo. Isso não pode ser assim. Tem que ter regras. É isso que nós estamos dando regra no nosso relatório. Agora, se o plenário entender ser diferente, ótimo. Deputado Jorge Sola. Eu acho que a gente não pode deixar de tratar também nessa discussão um tema que está diretamente relacionado à sustentabilidade do sistema de benefícios sociais e de um Estado que se propõe a ser um Estado de bem-estar social, que é a questão da tributação e a questão da sonegação. Tem um estudo que mostra que 400 maiores devedores no Brasil devem 1 trilhão de impostos sonegados. 1 trilhão. Eu concordo. Em gênero, nome e grau, eu concordo. Estivemos na CPI do CARF, foi exatamente o nosso presidente, né? Os principais devedores estão entre eles a Rede Globo, a RBS, os bancos privados. É uma sonegação escandalosa. Se o governo não tivesse essa sonegação, quanto aumentaria a capacidade de arrecadação? Quanto aumentaria a capacidade de manter as políticas sociais, as políticas públicas?
E outra questão é a discussão da tributação. No Brasil, quem mais paga imposto é quem menos tem. Verdade. O trabalhador não sonega, porque já vem descontado. A base de tributação é muito forte, a maior dela é no consumo. Então, tanto faz ele ganhar o Bolsa Família, tá recebendo um auxílio-doença pela Previdência, ou receber 1.000 salários mínimos, ele vai pagar o mesmo imposto no quilo de feijão que ele compra no supermercado. Isso é altamente injusto. Se o trabalhador consegue melhorar de vida, compra um carrinho usado, ele paga imposto. Mas se for um rico que tem um iate, que tem um helicóptero com cocaína ou sem cocaína, ele não paga imposto. Você, em vez de estimular alguém que fez uma poupança a montar um pequeno comércio, a abrir um empreendimento que vai gerar emprego, vai mobilizar recursos, você estimula ele a investir na Bolsa de Valores, comprando ações de empresa, que o lucro de dividendo não vai ser tributado. Se ele abrir um negocinho dele lá, no bairro, vai ser tributado. Então, se nós não mexermos nesses mecanismos, a gente não desata nós que são fundamentais. Porque, insisto, o problema da Previdência não é só no Brasil, é no mundo. Porque a população está vivendo mais. Com isso, você vai ter mais tempo para usufruir dos benefícios. E nós estamos crescendo o perfil epidemiológico de doenças crônicas, de acidentes, de violência. Qual um dos grandes problemas que nós enfrentamos? Fomentou o acidente. O jovem no Brasil vive uma epidemia de violência e acidente. Acidente de moto, acidente de trânsito, violência nas grandes cidades. Isso faz com que, em plena fase produtiva, esse trabalhador muitas vezes seja afastado da sua capacidade de exercer. Deputados, infelizmente nosso tempo encerrou. Já deixo o convite para os senhores voltarem, ampliando um pouco aí o debate sobre tributação, reforma tributária. Que é uma das melhores reformas que nós precisamos fazer, urgente, é a reforma tributária. E só para acrescentar assim, os devedores nesse Brasil são tão fortes que a CPI do CAF não teve continuação. Apesar que tentamos fazê-lo. Mas não teve continuação. Obrigada pela presença. O Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre novas regras para os benefícios da Previdência Social com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!